Eu sou Vasconcelos Quadros, repórter do portal IG em São Paulo, e estou aqui para mediar mais um desafio do IG. O tema de hoje é financiamento público de campanha. Tenho aqui à minha direita o deputado Edinho Araújo, que tem uma posição a favor do financiamento público de campanha eleitoral. E à minha esquerda, o ex-deputado Leonardo Gadelha, que representa o partido e tem uma posição contra o financiamento público. Começaria perguntando para o deputado Edinho Araújo por que o senhor é a favor e quais seriam os benefícios da sua posição. Bom, eu considero que o financiamento público vem na sequência do financiamento que já existe para as campanhas. Não tem televisão de graça, não tem jantar de graça, né? As televisões, os rádios abrem o espaço de campanha e depois tem o incentivo fiscal. Eles são ressarcidos, essas emissoras de rádio e televisão. Então, eu considero que também o financiamento público daria melhores condições de igualdade para que a gente tenha novos valores, novos quadros, que a juventude esteja mais estimulada a fazer política. E que esse momento, esse sistema se exauriu e a sociedade está aí apontando nessa direção. Portanto, eu entendo que o financiamento público daria condições mais democráticas para a participação e a renovação e a oxigenação da vida pública. E o senhor, deputado, o seu partido, PSC, é contra o uso do dinheiro público em campanha, né? Por que essa posição? Nós vamos ver que, conceitualmente, eu e o deputado Edinho não estamos tão distantes assim. O Partido Social Cristão defende que haja condições equitativas de disputa, que uma jovem liderança tenha as mesmas chances de vitória de uma grande expressão empresarial, que o representante de um sindicato tenha as mesmas chances de vitória de um profissional liberal. Nós estabelecemos, por intermédio de um grupo de trabalho que foi formalizado na Câmara dos Deputados no ano passado, a proposta de que haja um teto para os gastos de campanha, que será definido por cada uma das agremiações. Quando eu digo que nós não estamos tão distantes do ponto de vista conceitual, é porque eu acredito que num momento, em outro contexto socioeconômico, talvez no qual o Brasil esteja em condições melhores, a gente possa e deva discutir sobre a adoção do financiamento público de campanha. Não se pode fazer isso agora por duas razões. Em primeiro lugar, por uma questão de timing. A população brasileira reclama com razão da qualidade dos serviços públicos, nos três níveis, nas três esferas de poder, no nível municipal, estadual e federal. E acha que não é adequado, de forma majoritária, são mais de 80% da população que se expressa dessa maneira, que não se pode colocar dinheiro público num instante em que esses serviços públicos ainda não são os mais adequados. E a outra questão diz respeito ao formato. A adoção de um modelo que privilegia os partidos que já são grandes nesse instante para a distribuição desse dinheiro, cria um moto perpétuo, segundo o qual as grandes legendas continuarão grandes e os pequenos partidos tendem ao desaparecimento. Agora, deputado, essa questão, por exemplo, do financiamento, aliás, o problema do financiamento é esse problema de caixa 2, que passa tempo, etc., e não se resolve. Você acha que essa sua posição, por exemplo, ajuda a reduzir essa questão do caixa 2 em campanha eleitoral? Quadros, eu considero que o caixa 2 será sempre um grande problema para a justiça. O que nós temos que fazer é ampliar cada vez mais, fazer com que a campanha tenha uma fiscalização e a sociedade esteja cada vez mais consciente da importância da sua participação. Participação no processo eleitoral, participação no exercício do mandato. A gente ouve informações de que uma campanha vai custar 5, 6, 8 milhões de reais. Tem cabimento isto? Não tem sentido uma campanha ter esse custo tão elevado. De onde vêm esses recursos? Das empreiteiras, das empresas, vêm das concessionárias e que realmente elas não fazem isso de graça. Elas cobram lá na frente
Portanto, o parlamentar, ele não terá a independência tão necessária para que ele possa exercer um mandato com isenção, com independência, preocupado com os grandes temas nacionais, preocupado com a população brasileira. É isto que eu me questiono e estou nessa linha do financiamento público que eu sei que não é entendida. Porque aí se coloca o seguinte, vai dar dinheiro também para o político, para o candidato, e vai tirar da educação, onde falta-se tanto, da saúde, mas ele não sabe muitas vezes, e aí falta uma compreensão e um grande debate da sociedade para que ele chegue à conclusão de que o financiamento público vai beneficiar o povo, vai beneficiar a população, o agente, o cidadão que vive na sociedade. A campanha vai custar menos para ele. À medida que a campanha tem um financiamento público, isto, em última análise, vai chegar no bolso do cidadão. Agora é preciso explicar isso e é preciso debater essa questão. O que o senhor acha disso, deputado? É isso? Eu concordo, e é quando eu digo que há alguma convergência entre nós. Num outro contexto, essa discussão será possível. Mas no Brasil, nesse instante, como bem frisou o deputado Edinho, já se gasta bastante dinheiro público com campanhas eleitorais. Apenas com fundo partidário, em 2013, foram empregados 300 milhões de reais. No ano de campanha, normalmente a isenção fiscal que se dá para as emissoras de televisão e de rádio montam a 900 milhões de reais. Portanto, agora em 2014, é possível que apenas em dinheiro público diretamente empregado nós estejamos falando de uma quantia de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que não é algo pequeno, já é algo bastante significativo, portanto já em algum grau um modelo de financiamento público de campanha. Contanto que a gente tivesse uma outra situação na qual essas demandas sociais já estivessem sido atendidas, eu acho que a gente poderia fazer essa discussão. Eu acho que a grande refração da sociedade, e essa refração é compreensível, se dá porque a população olha para os serviços públicos, e eu repito que aí não é demérito exclusivo da União, do governador ou do prefeito. Todos os níveis de poder têm críticas ferrenhas por parte da população com relação à qualidade do serviço que eles ofertam. Deputado, o senhor acha que existe espaço para uma proposta intermediária, um meio termo entre financiamento público e privado? Bom, hoje já é o meio termo. Hoje já a campanha tem um financiamento público, como disse o deputado Leonardo, do fundo partidário, a isenção das empresas, né? Eu estou muito convencido de que nós precisamos ter financiamento público. E se você começar a exteriorizar uma campanha que seja além daquilo que ficou estabelecido, que a sociedade saiba quanto caberá a cada candidato gastar, porque eu entendo que uma campanha tem que ser calcada, tem que ser alicerçada nas propostas. Então é isso que nós precisamos, que haja participação e que nós tenhamos a juventude, as mulheres, aqueles que estão excluídos desse processo, porque como é que você hoje, nesse sistema que aí está, qual a possibilidade de renovação, sendo que o parlamentar, aquele que já detém mandato, ele tem um amplo conhecimento, ele fez uma emenda aqui, outra acolá, ele já tem um relacionamento maior. Eu acho que o financiamento público seria o grande divisor do novo tempo, do novo momento da vida nacional. E isso que aí está se exauriu. Esse sistema é caro, as eleições exigem muito dinheiro e em condições iguais, 2 candidatos. Quem tiver dinheiro, esse vai ganhar a eleição. Isso não é bom, isso não faz bem para o Brasil e para a nossa democracia. O senhor acha que esse modelo, de alguma forma, também está em processo de esgotamento? Eu concordo. Eu acho que a gente vive o que eu chamo de americanização das eleições. Nos Estados Unidos ganha a eleição normalmente quem consegue amealhar mais recursos, quem consegue arrecadar mais. Mas esse é um fenômeno cultural bem aceito por aquela sociedade. No Brasil, infelizmente, a gente tem tido, campanha após campanha, uma tendência à exorbitação dos preços, dos custos de cada uma dessas campanhas, e a tendência ainda mais nefasta de que ganha a eleição, principalmente para os postos do Legislativo, aquele que consegue amealhar mais recursos. Você perguntou ao deputado Edinho sobre a possibilidade de um modelo intermediário. Sim. E nesse grupo de trabalho a gente fez uma proposta que eu julgo bastante importante, que é do estabelecimento do teto de campanha. Cada um dos partidos vai ter que estabelecer, junto à Justiça Eleitoral, mediante legislação complementar que ainda vai ser elaborada, o teto de gasto de cada uma das campanhas. Então, quanto um candidato a deputado federal do PSE poderá gastar
quanto um candidato a deputado estadual do PMDB poderá gastar. Isso será estabelecido por cada uma das agremiações com base nessa legislação complementar. Eu acho que essa já é uma medida intermediária, no sentido de que daqui a alguns anos, quem sabe daqui a uma década, daqui a 15 ou 20 anos, a gente possa adotar um modelo de financiamento público. O senhor concorda com isso, deputado? Olha, eu quero reafirmar. Eu acho que é preciso olhar essa questão de frente e buscarmos uma solução, e eu acho que esse sistema se exauriu. Agora, eu também reconheço, o deputado Gadelha coloca com muita propriedade, não é fácil fazer uma reforma política tendo em vista as próximas eleições. Eu creio muito numa reforma política que ela possa vigir, a entrar em vigor nas próximas eleições, não na eleição imediata. Agora, também compreendo, nós temos um país que é continental, onde as peculiaridades são muito distintas aqui e acolá, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, e você buscar uma reforma política que tenha como fundamento a Constituição, você precisará de 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado. Não é uma obra fácil. Aí precisa uma grande engenharia política, mas é preciso que haja participação. E eu sinto que a sociedade quer discutir esse tema, e seria muito bom que a imprensa, toda a imprensa, pautasse essa matéria da reforma política, que eu considero a mãe de todas as reformas. Perfeito. Deputado, seguindo a regra do nosso debate aqui, do desafio, agora a gente gostaria que vocês fizessem uma pergunta ou tirassem a dúvida em relação à posição de cada um, do seu partido e do deputado, sobre essas questões que a gente está discutindo. Reforma política e financiamento público, financiamento de campanha. Sobre financiamento público, gostaria de perguntar para o deputado Edinho, que é um estudioso do tema, quais seriam as formas que nós teríamos de evitar a perpetuação das grandes legendas a partir da distribuição dos recursos com base nas bancadas federais? Porque uma grande preocupação de partidos como o meu, partido de porte médio, como o Partido Social Cristão, é de que se fizermos a distribuição do dinheiro com base nas atuais bancadas, nós teremos uma tendência à perpetuação desse modelo. Ou seja, os partidos que são grandes continuarão grandes, partidos que são médios definharão, partidos que são pequenos deixarão de existir. Nós precisamos encontrar uma forma, que provavelmente não surgirá repentinamente, de uma melhor distribuição desse recurso entre todas as candidaturas, entre todos os partidos. O senhor, que é um estudioso, como é que conseguiria ver uma forma para a gente evitar esse problema? Eu acho que nós temos que buscar um mecanismo. O importante é você estabelecer um novo conceito, um novo modelo. Eu sou autor daquele projeto que foi aprovado pela Câmara e teve uma grande discussão no Supremo, no sentido de que o deputado que migra de um partido para outro tem a portabilidade do tempo de televisão e do fundo partidário. Esta lei foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado e, portanto, está em vigor. A partir de agora, não se impede que se formem partidos. Isso está previsto na Constituição, a formação de partidos. O que não pode é um deputado passar a ter um valor. Olha, um deputado, se migrar para um partido novo, ele vai levar tanto de televisão e o fundo partidário. Então, esse meu projeto inibe isso e acabou com esta farra da mudança de partido, considerando a portabilidade. E eu também tenho uma preocupação. Eu acho que nós temos que dar condições de que o pequeno cresça e de que não haja uma perpetuação do grande. E, para tanto, é preciso de uma grande consciência política da sociedade, e aí tem as redes sociais. Acho que nós vamos viver um novo momento no Brasil, nessa eleição de 2014, com as redes sociais, com a participação da juventude, e buscar um detalhamento, um mecanismo que realmente dê condições de uma vida democrática, mais igual, mais equânime para todos os partidos. Portanto, a sua preocupação é muito válida. A sua pergunta para o dirigente do PSC, deputado. Eu perguntaria, diante de um jovem e com um passado e com um futuro, se esse sistema dá condições do jovem participar da vida pública e substituir e trazer uma nova oxigenação para o mundo político, o sistema atual em vigor. Eu concordo no grau de que esse sistema está exaurido, que nós precisamos modificá-lo para que nós tenhamos essa oxigenação, para que nós despertemos no jovem o interesse por militar na vida política. A gente precisa também dar condições de elegibilidade, que as pessoas que não possuem grandes estruturas, que as pessoas que não possuem por detrás das suas candidaturas algum tipo de reforço financeiro, monetário, que elas tenham a visibilidade necessária para se eleger.
E eu acho que isso só se dará com a adoção da reforma política. Aliás, eu acho que a reforma política deveria ser norteada justamente pela necessidade de a gente ter uma representação mais próxima da demografia brasileira. Para que a gente tenha uma noção exata se a reforma foi bem ou mal sucedida, nós precisaremos ver se teremos mais negros no parlamento, mais mulheres, mais jovens, e não apenas um perfil único de homem de meia idade, que normalmente é o que costuma acontecer nos parlamentos. Concordo também que hoje é muito difícil que um neófito, que alguém que não tem experiência, que não tem uma grande estrutura, possa ser bem sucedido na política. E é por isso que nós defendemos a reforma de maneira ardorosa. Apenas no tocante ao financiamento público, a gente acha que talvez esse ainda não seja o momento. Continuo defendendo a tese que em outro contexto socioeconômico nós podemos e devemos fazer essa discussão. Nesse instante, a gente ainda não pode despender recursos públicos que são muito necessários em outras frentes da administração pública para campanhas eleitorais. Mas quanto à necessidade da reforma, não tem a menor dúvida, o PSC é um ardoroso defensor dessa tese. Bom, esse foi o nosso desafio. Eu quero agradecer aqui ao ex-deputado Leonardo Gadelha pela disposição dele e agradecer ao deputado Edinho Araújo e esperar que essa reflexão ajude a conscientizar mais o eleitor e o cidadão.